Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vinda, paz, minha irmã Paula. Glória a Deus. A paz, irmão. Deus abençoe os irmãos. Boa noite. Boa noite, minha irmã. Que Deus abençoe a casa da senhora, a família também. Que bênção, irmãos. Que bênção estar reunido como igreja. Que nessa noite, minhas irmãs e meus irmãos, a palavra de Deus ela venha nos aperfeiçoar. Que nessa noite a palavra de Deus venha nos edificar. Que venha nos moldar, que venha nos corrigir, que venha nos direcionar. Em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a leitura da palavra, eu queria pedir para o irmão Josiel orar pela palavra, se assim for possível, né, irmão? E aí já vai começar a leitura, tá bom? Tá tudo bem? Amém, irmão. A internet está falhando um pouco. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus. Onde nós iremos tanto falar. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, nos perdoe as nossas falhas, nossos erros. Meu Pai, que nada venha impedir dessa live, meu Pai, acontecer. Meu Pai, nós apresentamos ao Senhor a palavra. Usa a boca, meu Pai, dos teus servos, usa como instrumento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Usa-me, meu Pai, como instrumento em tuas mãos, para edificar, para sarar, para tratar a tua igreja. Que eles venham ser alimentados, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Para que eles consigam, meu Pai, a cada dia vencer as suas batalhas, entender o seu trabalhar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que através da sua palavra, eles venham ter o pleno conhecimento do Deus Todo-Poderoso, que os criou, que os moldou e que tem tratado com eles. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. O irmão Josiel teve uma caída, né, irmão? Mas glória a Deus, né? Tem uma irmã tentando entrar aí. Ele tá conseguindo pelo link. E acabou que a Juliana apertou lá e saiu na hora que eu tava orando. Não, amém, irmão. Fique em paz. Deus está no controle, né? Vamos continuar. Então, hoje, minhas irmãs e irmãos, a gente vai ler no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 1. Se vocês estiverem com a Bíblia, quiserem acompanhar, como eu sempre falo, como aquele povo de Bereia, um povo que ia lá e testificava mesmo se o pregador estava pregando a verdade, a palavra do Senhor, né? Era um povo interessado pela palavra de Deus, era um povo interessado em saber se era verdade, né? Era um povo que queria testificar mesmo o que estava sendo pregado. Então, se as irmãs e os irmãos quiserem abrir comigo, livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 1. Amém? Mateus, capítulo 22, verso 1. Glória a Deus, né? Eu sei que essa parábola, essa passagem bíblica aqui, ela é muito pregada na ceia, ela é muito pregada nas igrejas. Só que essas madrugadas eu estava lendo e eu senti no meu coração de trazer para a igreja, que Deus estava falando ao meu coração, um alerta, né? Até pelo vídeo que eu postei, né, para vocês no grupo. Vocês sabem que eu não sou de postar muitas coisas no grupo. Eu posto mais do que, assim, chega a ter um impacto muito forte comigo, né? E
o vídeo sobre aquela irmã Ariadna, né? E o como ela trata a igreja, né? O como a igreja verdadeira ela tem passado luta, né? Perseguição. Ela é diferente da igreja que a gente vê aqui no nosso país, né, irmãos? A igreja que a gente vê lá é uma igreja realmente, né, que é perseguida, é afrontada, mas que também é uma igreja que aprende, né, o evangelho mais puro, mais verdadeiro, um evangelho de cruz, né? E essa passagem aqui, ela me trouxe muito mesmo ao meu coração, às vezes o engano que nós vivemos, né? E eu queria ler com vocês, para vocês verem que bonito e que forte ao mesmo tempo, né? Que Deus venha conduzir esta palavra. E diz assim no verso 1. Amém? Diz assim, Jesus, a Bíblia diz assim no meu subtítulo, a parábola do banquete de casamento. E diz assim, no verso 1, Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Joelma, a paz, minha irmã Joelma, que Deus abençoe a senhora. A senhora estava tentando entrar, né? Seja bem-vinda em nome de Jesus. A amiga José é amiga da dona Juliana, né? Amiga da dona Juliana. Amém, seja bem-vinda, minha irmã Joelma. A gente está lendo o livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 1, tá bom? As irmãs e irmãos me perdoem. Vou começar de novo a leitura, tá? A Bíblia diz assim, a parábola do banquete de casamento. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, o reino dos céus é como um rei, que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. No versículo 4 diz assim, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados, que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. No verso 5 ele diz assim, mas eles não lhe deram atenção, e saíram um para o seu campo, outro para seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Amém, meus irmãos? Vamos parar um pouco, né? Queria conversar um pouquinho com vocês. Imagina só, meus irmãos. Nosso Deus Todo-Poderoso Pai, Ele falou que tudo foi preparado já para a gente celebrar o reino dos céus, o casamento, a aliança com Cristo, né? Nas alturas. Ele falou que Ele fez tudo. E Ele nos convidou a participar dessa festa, dessa celebração. E a princípio Ele mandou os discípulos dele falando, ó, tudo está preparado e vocês são meus convidados. Mas aquele povo rejeitou. Imagina só um pai que está todo alegre com o seu filho. Imagina só um pai como Deus, Pai Todo-Poderoso, falando assim, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Imagine o Deus Pai preparando uma festa para o filho, né? O momento, e aí Ele nos dá a honra. Nos dá a honra de estarmos nessa festa. Nos dá a honra de estarmos nesse momento tão solene, né?
E aí a gente rejeita. Foi isso que o povo de Israel fez. Jesus, ele veio para o povo de Israel. E mesmo depois de ter convidado aquele povo e ter rejeitado, Deus insistiu com eles. E ele fala assim: eu já matei os meus bois. Quer dizer, eu já preparei, eu já dei muitas coisas por isso. Quantas das vezes Jesus curou em Israel? Quantas das vezes Jesus libertou em Israel? Quantos foram os milagres e as palavras que Jesus operou? É como se fossem esses bois aqui, né? Deus, além de convidar, ele deu ainda dádivas, né? Falou assim: ó, eu tô dando ainda bênçãos para vocês, para que vocês venham, né? Atraindo o povo, falando: gente, ó, eu tô dando o melhor para vocês. E aquele povo novamente rejeitou aquele convite. Mas Deus, ele é tão misericordioso que ele fala assim, que enviou de novo os seus servos, e a Bíblia fala assim, que não deram atenção. E uns saíram para os seus negócios, outros para o seu campo, e outros ainda agarraram servos, maltrataram e os mataram. Olha só como é forte, minhas irmãs e meus irmãos. Além de muitos não darem valor para a palavra de Deus, para o convite, à salvação, muitos ainda perseguem a igreja. Muitos ainda estão preocupados com as suas coisas aqui na terra. E a gente vem batendo muito forte nisso, numa igreja desapegada das coisas aqui da terra, né? Desapegada das bênçãos materiais. Desapegada das coisas aqui terrenas. E mais uma vez, o Espírito Santo do Senhor, ele me trouxe aqui até vocês para falar isso. Tem muita gente preocupada com o seu emprego, com o seu status, com o seu futuro aqui na terra. E o salmista Davi, ele falou no Salmo 39, depois dele ter pecado, ele falou: Senhor, mostra os meus dias. Quantos serão os meus dias? É como um palmo. Eu sou como uma nuvem passageira. A nossa vida é como sombra. E o salmista, depois de ter pecado, ele foi falando isso para falar: mostra a minha insignificância, Senhor. Muitas das vezes, minhas irmãs e meus irmãos, a gente está tão preocupado com as coisas aqui da terra, que nem pregávamos, né, sábado. E tem gente que fala: ah, não, porque eu tenho que ver meu filho se formar na faculdade, eu tenho que conquistar essa casa, esse carro, né? Outro fala: ah, eu tenho que ver meus netos, que meu genro, minha nora não me deu netos, tal. Tá preocupado com coisas tão supérfluas, pequenas, perto do verdadeiro convite. Olha só o que Deus está falando aqui. Ele nos convidou para estarmos no reino dele eternamente. E aquele povo, eles rejeitaram um convite eterno de prazer, de paz, de alegria na presença de Deus, para viver algo momentâneo, para viver algo do mundo terreno, passageiro, aquilo que só vai trazer alegria por alguns instantes, que vai satisfazer somente essa carne que do pó veio, ao pó voltará. Só que Jesus, ele é tão misericordioso e ele é tão maravilhoso que ele nos dá a oportunidade de aceitarmos ainda esse convite. Só que aqueles que perseguiram, na época que Deus queria salvar o povo dele, aqueles que maltrataram o servo deles, que nem hoje a gente viu, né, a irmã falando que muitos por pregar o evangelho são maltratados, são submetidos a torturas. O dia que Jesus voltar, meus irmãos, para essas pessoas que rejeitaram o evangelho, que preferiram a sua vida aqui terrena,
o destino dela vai ser o sofrimento eterno. Mas olha só, imagine um pai todo alegre, vendo seu filho, que fez todo o sacrifício, todo o esforço, e ele prepara a festa, e está todo alegre, e manda chamar os amigos do filho, o povo do filho, os parentes, e todos eles rejeitam. O povo de Israel, todos rejeitaram, na sua maioria, principalmente naqueles que se diziam temer a Deus, rejeitaram esse convite de uma nova aliança, de um casamento, do estar eternamente com Deus através do Filho. Então imagine a insatisfação e a frustração e a ira de Deus, como diz aqui no verso 7, né? Ele falou: o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Quantas das vezes a gente viu falar na Bíblia que Israel foi levado para a Babilônia, porque rejeitou a palavra do Senhor. Não é verdade? Mas isso trouxe um benefício para o mundo, né? Para todos nós, porque no verso 8 vai dizer assim, minhas irmãs e meus irmãos, ó: então disse aos seus servos, no 8, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convide para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos, saindo para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Olha só que impressionante, meus irmãos. O povo de Israel, o povo de Deus, negou o convite. Mas Deus, que é todo poderoso, maravilhoso, falou assim: não, tudo bem. O povo que eu escolhi para estar aqui nas bodas dos cordeiros, onde eu enviei meu filho, rejeitaram. Só que agora Deus envia outros servos. No começo ele enviava os profetas para pregar a Jerusalém, né? A Israel. E agora ele vai mandar os apóstolos para o mundo todo. Todo povo, língua, nação e tribo. Deus envia o convite a todos. E manda o servo deles convidar. E a Bíblia fala que dentro da sala ficou cheia. Mas olha que impressionante. Ele fala que lá ó, encontraram. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Olha só, irmãs, que lindo. Quantas pessoas hoje estão enganadas dentro de uma igreja, achando que são dignas, que são perfeitas. E os apóstolos, eles veio como esses servos do Senhor aqui, convidar o povo que somos nós, todo povo, língua, tribo, nação, para esse casamento. Entre eles tinham pessoas boas e pessoas más. Mas como uma pessoa má é convidado para estar no reino dos céus? É exatamente. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Eu era uma pessoa má, que recebi um convite. O convite de estar na presença de Cristo. Talvez vocês são pessoas de boa índole, que desde a sua nascença, do seu berço, são pessoas que são tementes a Deus, pessoas de valores, de família. Mas eu tive uma vida torta. E eu fui convidado uma parte da minha vida também. Um desses servos que aqui está na Bíblia, que saíram às esquinas, às ruas, me encontraram. E Jesus, ele me convidou para fazer parte dessa festa, de celebrar com ele, de glorificar o nome dele. E eu decidi, pela força que o Espírito Santo naquele momento me deu,
de querer fazer parte. E olha como é impressionante hoje, minhas irmãs e meus irmãos. Jesus, ele faz esse convite para a gente. De novo. De participar de uma festa eterna. Do momento de alegria eterno. Jesus, ele nos chama hoje não para julgar ou para se achar melhor que os outros. Mas mesmo nas suas falhas, nos seus erros, se você aceitar o convite de Cristo hoje, mas irmão, eu já sou da igreja. Eu não estou falando de igreja, meus irmãos. Eu estou falando de uma vida com Cristo, de reino dos céus. Porque às vezes a gente está dentro de uma igreja, e lá em Jeremias, no capítulo 6 e 7, vai falando que as pessoas, elas estão dentro de uma igreja, às vezes simplesmente para pecarem. A dona Simone, né? Seja bem-vinda, dona Simone. Deus abençoe. Às vezes a gente está dentro de uma igreja, Jeremias 6,7 fala que as pessoas estavam dentro da igreja para continuarem pecando e se esconderem atrás de uma religião, né? Mas Jesus aqui nesse convite que ele faz para nós, ele fala assim, tanto pessoas boas quanto pessoas más receberam o mesmo convite. E é aí que muitas pessoas não entendem que não é por obras que nós seremos salvos. Não é por fazer, e sim por ser, por aceitar e mudar quem nós éramos, né? Tem muita gente que nasce numa igreja, vive numa igreja, mas ainda não teve um encontro com Cristo. Mas como é que isso pode? Pode. Porque aquele povo de Israel, ele temia Deus, ele pregava as escrituras de Deus, a Torá, as leis. Só que quando o Filho de Deus veio, eles negaram a Cristo. Quer dizer, eles falavam de Deus, praticavam cerimonialmente as coisas de Deus, mas estavam longe de Deus. Não entendia qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vocês veem aqui mais embaixo no versículo 11 que diz assim, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupcial e lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem as mãos e os pés e lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Minhas irmãs, essa é a parte que eu senti no espírito de falar e trazer a vocês. Muitas pessoas que foram convidadas e aceitaram o convite de estar na casa do Senhor, aceitaram o convite de Cristo, se converteram, se batizaram nas águas, entraram por uma igreja, uma denominação, não importa qual. Muitas das vezes essas pessoas estão dentro das igrejas e não é julgando, tá? Mas no dia do Senhor, quando ele vier buscar a igreja para estar com ele, neste momento solene, né? Dessa festa, ele vai olhar para mim e para você e vai ver se eu tenho vestes nupciais, né? Se as minhas vestes estão limpas, se eu estou vestido adequadamente para estar no reino dos céus. Aí você fala, é roupa de gala, irmão? É roupa cara? É um terno caríssimo? Não. As vestes que Jesus está falando aqui é o seu caráter, é o seu proceder, é o seu coração, é o seu sentimento. E quantas pessoas estão na igreja, dentro de igrejas, com o coração sujo,
com mágoa, com rancor, ainda fala um palavrão, ainda cobiça a mulher do próximo. Mas como, irmão? Pessoas que se escondem atrás de uma religião, mas na sua casa, no seu íntimo, ela ainda não se vestiu com as vestes de um servo do Senhor. As vestes dela ainda não estão limpas. O coração dela ainda não está limpo. Mas como, irmão, ela vai se apresentar perante ao Senhor? No dia do Senhor, todos nós estaremos ali. E muitos vão falar, mas Senhor, eu aceitei o Senhor, eu saí daquela vida. Mas o Senhor falou, mas você não perdoou o seu irmão. Você não honrou a sua esposa. Você não honrou seus filhos. Você ainda é avarento. O seu Deus não sou eu. O seu Deus é o Deus mamão, é o dinheiro, é a riqueza. E muitas das pessoas nesses dias que vão estar no meio dos convidados, eles não vão se atentar, assim como as virgens nécias, loucas, né? Que tinham pouco azeite. E quando o noivo veio, ele só levou as 5 prudentes que estavam com as lamparinas cheias. Então o pai do noivo, o nosso Deus Todo-Poderoso, quando ele olhar para o nosso coração e ver que a gente tem algo ainda que não agrada a ele vai falar, o que esse daqui está fazendo no meio dos meus convidados? Ele não é digno de estar aqui. Ah, mas são obras? Não. Eu não pedi para ele sair aí, entregar nada, fazer nada. Eu pedi para ele só me amar e me temer e ter os meus valores. Eu pedi só para ele me honrar, para ele me amar de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai olhar para essas pessoas e falar assim, mas quem deixou ele entrar? E aí, minhas irmãs e meus irmãos, é onde a palavra fala que muitos vão ter curado em nome de Cristo, vão ter falado em nome de Cristo, vão ter vestes de ovelha, mas por dentro vai ser lobo. Não é verdade? E aí é nesse momento que muitos vão ser lançados nas trevas, onde só haverá ranger de dentes e choro. Então muitas pessoas, minhas irmãs e meus irmãos, estão se enganando através dentro de uma igreja, achando que pode ocultar o seu pecado de estimação. Ah, irmão, mas por que você está pregando isso? É indireta? Não, minhas irmãs. Jesus Cristo ele vem nos alertando para nós olharmos para dentro de nós e vermos se nós estamos cada vez mais nos limpando, nos purificando, se nós estamos sendo pessoas aprovadas perante Ele. Ele tem nos ensinado da palavra dele como um homem e uma mulher de Deus tem que ter a sua conduta. Não é verdade? O homem tem que ser marido de uma mulher só. Tem que honrar a tua esposa como o vaso mais frágil da tua casa. Não é verdade? Do suor do seu rosto ele vai viver. A sua esposa tem que amar o seu marido como o Senhor. Tem que ser uma mulher de boa índole. Os seus filhos tem que respeitar os seus pais, honrá-lo. Não é verdade? Nos nossos negócios temos que ser justos, honestos. Na nossa boca não tem que ter palavras torpes. Não devemos desejar as coisas deste mundo, mas sim as coisas do céu. E a cada dia limpar o nosso coração, porque tem gente que está dentro da casa de Deus, mas não consegue perdoar um irmão. Tem gente que faz obra, entrega a cesta básica, vai na rua, entrega a marmita e fala que ama, mas dentro de casa não consegue amar o pai, não consegue amar a mãe, não consegue amar o marido, não consegue amar a esposa. Como é que você é nascido de Cristo assim? E as suas vestes? Ah, irmão. Sabe, irmãs, eu já peguei pessoas que estavam na igreja e passavam o dia na igreja para não ir para casa, para não ver a cara do marido, para não ver a cara da esposa.
Tinha pessoas que preferiam estar no trabalho do que estar no seu lar. Porque já não suportava mais a família. Estavam dentro da igreja, falando das coisas de Deus, praticando as coisas que cerimonialmente a igreja pratica, mas o seu coração, as suas vestes no nupcial estavam sujas. E Jesus manda alertar: eu estou à porta, eu estou chegando. Como estão as suas vestes? Será que se Jesus ele voltar hoje, o Rei, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vai olhar para nós e vai falar: quem convidou você? Porque você não está vestido adequadamente. E o vestido é de amor. O vestido é de misericórdia. O vestido é de compaixão. O vestido é de ternura. É de longanimidade, é de benignidade, é de domínio próprio. Sabe, minhas irmãs, eu leio essa palavra e cada vez que eu leio eu fico maravilhada. Porque muitas pessoas, é muito importante, no versículo 13, a Bíblia diz assim: então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora. Mas no 12 ele pergunta assim, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu-se. Quer dizer, às vezes, minhas irmãs, nós podemos estar dentro de uma igreja, podemos ter vestes de uma igreja, uniforme de igreja, mas, e o homem vai falar assim: você entrou na igreja, você estava no meio dos meus, mas você não faz parte dos meus, porque os meus convidados, as vestes deles são brancas, são alvas, como a do meu filho. As vestes nupcial, as vestes para estar aqui dentro, são vestes alvas de um coração puro e quebrantado. E sabe, minhas irmãs, eu tenho visto, e é muito triste ver isso, pessoas que dizem ser de Deus, dizem amar a Deus, dizem ter a presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor, mas a sua boca ainda tem palavras torpes, palavrões, ainda fofoca. O seu comportamento perante a sociedade não é um comportamento de um cristão, mas é um comportamento de uma pessoa mundana. Pessoas que se dizem ser de Deus, mas não honram a sua família, não honram a sua casa, não amam o seu próximo. E isso tem me preocupado, sabe, irmãs? E vocês, como igreja do Senhor, igreja que vai ser salva pelo Senhor, igreja que eu estarei com vocês na glória, eu tenho certeza, eu creio e oro para isso. Igreja que vão ter com as suas vestes limpas. Igreja que vai passear pela rua como a noiva do Senhor. Eu creio que Deus ele tem falado a cada dia, através de cada live, através de cada culto, que a gente tem que se preocupar com o nosso interior. Tem que se preocupar com aquilo que a gente está vivendo, com os valores que nós estamos tendo, com aquilo que nós estamos expressando, sendo. Tem muita gente preocupado com obras. Ai, nossa, hoje eu evangelizei 12 pessoas. Tô salvo. Ela evangeliza 12 pessoas, mas na casa dela ela não consegue evangelizar o filho, o marido, a esposa, porque não é. A sua vida é uma má conduta. E ainda falar: estou fazendo minha parte com Deus, eu vivo com Deus, porque eu dedico minha vida toda na igreja. Não. A primeira coisa que Deus quer é que você seja para Ele, a noiva dele. Que você lave as suas vestes. Que a cada dia você se humilhe, busque em Deus o purificar, porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que naquele dia
Naquele banquete tinham pessoas que eram boas e más. Mas existia uma ali. Ele não falou nem da boa nem da má. Ele falou que tinha uma ali que não estava com as vestes dignas. Quer dizer, pessoas que foram más. Quantas pessoas que vocês veem testemunhos que viveu uma vida errada? Foi a dona Roberta, né, Cíntia? Que mandou o testemunho da irmã Sandra, né? Uma senhora que viveu uma vida errada, mas entregou a vida a Cristo através de uma criança. Uma criança que foi mais exemplo que todo mundo na igreja. Então, olha só, ali naquele salão vão ter pessoas que teve uma vida que nasceu, cresceu e morreu dentro do evangelho. E vão ter pessoas que viveram uma vida errada, mas no tempo determinado, Deus deu uma nova oportunidade e ela se converteu, lavou as suas vestes. Lavou as suas vestes no sangue de Cristo. Mas ali no meio delas vai ter pessoas que não são dignas do reino. E sabe quem são essas pessoas? É as pessoas que têm o coração cheio de chagas. Um coração que não perdoa. Um coração que não ama a Deus. Ama mais um mundo. A gente fala para um cristão hoje, irmãos, se preparem para a vida de Cristo. Se preparem para a volta do Senhor. Se preparem porque Deus está às portas. Não, irmãos, tem muita coisa para fazer. Ah, meu filho. Ah, meus negócios. Irmão, prepara o seu coração. Jesus está às portas. A Cíntia me contou algo hoje. Que olha como a nossa vida é passageira. Um pai, né, filho? Um pai de um aluno na escola. Tinha 40 anos, né? 33 ou 34. 33, 34 anos. Foi no hospital com uma dor de cabeça. Voltou para casa. Depois ele voltou para o hospital, né? Se internou, 7 dias, morreu. Um jovem, um homem jovem. O homem com toda a vida pela frente, mas a nossa vida, os nossos dias estão contados. E aí? Deixou o quê? Sonhos, projetos. Tudo aqui na terra. Mas será que ele preparou as vestes dele para este momento? Então, quando a gente prega para vocês um evangelho de cruz, um evangelho que nós temos que ser, temos que viver, temos que sentir para depois fazer. Quando nós pregamos que nós temos que ser essa noiva, adornada pelo Espírito Santo, que vai suportar as lutas, que se alguém te machucar, te maltratar, te humilhar, sem causa, você tem que amar, perdoar. Se alguém ferir a sua face, dê a outra face. Se alguém vier roubar a sua capa, dê também a sua túnica. Você fala, irmão, isso não existe. Não existe no mundo frio, minhas irmãs. Não existe no mundo onde não tem Cristo. E esse mundo jaz do maligno. Mas para um cristão, esse mundo existe, é verdadeiro. A loucura da cruz, da pregação da cruz, para nós é poder. Então, olha só. Jesus, ele traz hoje, nesta noite, uma reflexão para nós. Se hoje chegasse o dia de você estar na sala, da sala nupcial, as suas vestes estariam alvas. Você está preparada hoje, para entrar para as bodas do Cordeiro? O seu coração hoje ele está limpo. Se Jesus vier te perguntar, ei mulher, você tem sido uma boa esposa, tem amado seu marido como seu Senhor,
tem o servido? Tem cuidado dos seus filhos? Ei, homem, tem tratado a sua esposa com o vaso mais frágil? Tem amado ela como Cristo amou a igreja e tem dado sua vida por ela? Ei, filho, tem honrado seu pai, tem honrado sua mãe? Ei, servo de Deus, tem aberto mão da sua vida por Cristo? Se Jesus perguntasse isso hoje para a igreja, qual seria a resposta? O meu Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, minhas irmãs. E Ele fala, eu quero uma igreja sadia, eu quero uma igreja pura. Eu não quero uma igreja fantasiada. Eu quero uma igreja como minha noiva. Uma noiva pura, com as vestes limpas. Uma igreja que me ama realmente. Uma igreja que não está interessada no que eu posso fazer para ela, mas está interessada em passar o resto dos seus dias comigo, a sua eternidade comigo. Quando a gente casa, né? E aí fala assim, né? E fala, né? Até que a morte nos separe, né? Imagine com Cristo. Cristo vem nos buscar, minhas irmãs. Olha que imagem linda. Vem nos buscar, nos levar para as bodas. E a gente vai falar até que a morte nos separe, se Jesus venceu a morte. É um casamento eterno. Não vai haver separação. É por isso que o diabo luta contra a sua vida, contra a minha vida hoje. Perdão, minhas irmãs. Contra a sua vida, a minha vida hoje. Para que a gente não chegue a ter esse momento, a ter uma aliança com Cristo, a entregar todo o nosso ser. Quando uma mulher, um homem, eles se casam, entregam um para o outro, eles se entregam, né? Com amor, com carinho. Assim a igreja para com Cristo. Mas o nosso casamento terreno, ele dura uma vida aqui na terra. Ele dura um momento. Agora, nosso casamento com Cristo, ele é eterno. É por isso que o diabo luta tanto, ele tenta te perseguir, ele tenta te oprimir tanto. Para que você não consiga ter uma aliança, viver uma vida com Cristo, se renovar a sua aliança com Cristo. Porque ele quer te separar de Deus. Você está entendendo agora por que há tanta luta, que há tanta dificuldade? O diabo hoje, ele tem tentado tirar o seu tempo, o seu foco. Ele tem tentado tirar a sua vida com Deus. Ele tem minado você com problemas. Aí você fala, é só com problemas? Não, com bênção também. Às vezes a pessoa é tão abençoada, fala, não é de Deus. Não, mas aquelas bênçãos estão tirando o tempo dela com Deus. Ela já não ora mais, ela já não jejua mais, ela já não lê mais a Bíblia, porque a sua vida está confortável. Infelizmente, minhas irmãs, eu e a minha esposa pegamos alguns casos, né, filho, nesses tempos, onde nós vemos que pessoas lá atrás tinham um amor, você via arder no coração dela a chama do Espírito Santo, o desejo de viver para Cristo. Hoje, por ter uma vida já mais estável, ter o seu carrinho, a sua casinha, ele prefere o passeio de fim de semana. Não é errado, tá, minha irmã? Ela prefere na semana fazer outras coisas. E aí as obras de Deus, o amor de Deus, o praticar, o viver, o ser de Deus, expressar a Cristo tem ficado para trás. Eu voltei ao trabalho esses dias, né? E aí um morador, eu fiquei quase 5 horas com ele, o morador falou assim, e aí, descansou bastante? Eu falei, eu preciso de férias das férias. Aí ele, como assim? Eu falei assim, preciso de férias das férias. As minhas férias foi corrida. Mas eu glorifico a Deus, porque eu me senti útil. Eu lembro que quando há um tempo atrás, quando eu achava que eu era cristão,
Eu não via a hora de pegar minhas férias e fazer plano. Vou viajar, vou isso, vou aquilo, vou fazer isso, vou descansar, vou isso. Porque o meu coração ainda estava na terra. Em desfrutar dos prazeres da terra. Não tem alguma coisa errada? Não tem nada errado. Só que hoje, minhas irmãs, eu prefiro abrir mão dessa minha vida terrena, como Cristo abriu da glória dele, do poder dele, se despojou da sua glória, se fez verbo, o verbo se fez carne e veio à terra como homem, e como homem serviu a todos, e abriu mão do seu viver e sofreu e padeceu por nós, Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele abriu mão e fez tudo isso por nós, para que hoje nós tivéssemos a chance de estarmos no reino dele. Eu prefiro abrir mão da minha vida também, do meu ser, desse viver aqui na terra, para ter uma vida com ele lá. Ele me ensinou o caminho. Ele me ensinou como trilhar. Ele tem me ensinado a cada dia como me desapegar. É fácil? Não é fácil, minhas irmãs. O diabo todo dia, ele vem nos tentando. Ele vem nos tentando com propostas. Ele vem nos machucando para nos impedir que nós possamos alcançar o prêmio da salvação. O prêmio de um dia o nosso choro ser enxugado, as nossas lágrimas ser enxugadas, o nosso pranto, a nossa dor cessar. Só que muita gente, minhas irmãs, estão se perdendo dentro da igreja, com obras. Eu vou dar uma cesta básica, eu vou ali entregar os marmitex. Eu vou sair com o grupo de evangelização, eu vou estar no meio deles e aí eu vou ser de Deus. Não, minhas irmãs, Deus não quer isso. Deus quer que você seja, na sua casa, o principal evangelista. Se você for homem, seja o evangelista com seu viver, como um filho, como um pai, como um marido, como um amigo, como um irmão, como um servo, como um trabalhador. Se você é uma mulher, como uma esposa, como uma filha, como uma trabalhadora, como uma amiga, como uma irmã. Fazendo assim, se você consegue evangelizar a sua casa, expressando Cristo, Deus vai te usar lá fora. Agora, se você ainda não consegue evangelizar a sua casa sendo de Cristo, porque ser de Cristo não é louros, não. Pelo contrário, é espinhos, né? A gente tem visto aí. Ainda mais nesse evangelho que estão pregando hoje, quando você vive o evangelho verdadeiro mesmo, quando você vive a palavra de Deus, você parece um louco. Mas loucos são essas pessoas. Porque um dia elas vão estar perante Deus, e Deus vai falar: quem deixou você entrar aqui? Mas na igreja eu era bem recebido. Na igreja eles deixavam eu ficar lá dentro. É porque o homem vê diferente de Deus. Deus não vê a aparência externa. Você não vai ser salvo por obra. Deus vê o seu coração. Então nessa noite, minhas irmãs, Deus nos convida a cada dia mais se examinar, olhar para dentro de nós, ver se temos algo de errado, algo que ainda precisa ser consertado, algo que precisa ainda ser tratado, e que a gente venha buscar esse tratamento, esse descer. Fala: Senhor, eu preciso. Senhor, eu ainda não consigo perdoar essa situação. Ainda essa situação me machuca. Senhor, eu ainda não consigo me desapegar disso. Senhor, e orarmos a Deus, que Deus vai nos dar graça, para que um dia a gente venha a ser como aquelas virgens prudentes, cheias do Espírito Santo, com as vestes nupciais, com as vestes alvas, brancas como a neve, como Cristo. Em nome de Jesus. Eu gosto muito de uma passagem, e eu falo muito para o irmão Josiel,
que quando Cristo estava sendo levado para ser crucificado, Pedro, ele ia de lado, né, seguindo a Cristo, e ele passava por determinados lugares, aí um falava assim, você é um deles, né? Ele, não sou não, você é um deles, você anda como eles, não sou não. Aí o outro fala, não, você é um deles, você fala como eles, ele, não sou, não, você é um deles, você veste como eles. Aí na última vez ele até pragueja de falar, eu não sou, né? E ali o galo canta 3 vezes, mas olha só, na falha de Pedro, na fraqueza de Pedro, mesmo assim as pessoas reconheciam que o andar, o falar e o viver de Pedro era como o de Cristo. Nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos limitados. Mas isso não impede da gente viver, ser, andar, se portar, falar, sentir como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia fala, que Jesus fala, sejam meus imitadores. Se nosso Senhor Jesus Cristo falou que nós podemos imitá-lo, imitar o seu andar, imitar o seu vestir, imitar o seu falar, ser como ele, não temos desculpa para falar, mas eu sou fraco, eu sou pecador. Todos nós somos falhos, todos nós já erramos, mas buscamos a cada dia a redenção em Cristo, em se separar do mundo, em as nossas vestes ser purificadas. Então, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite, minha irmã, que nessa noite, meu irmão, não deixe nada sujar suas vestes nupciais. Não deixe nada manchar o seu coração. Não deixe nada atingir a sua vida com Deus. Porque um dia nosso Senhor voltará. O povo de Israel naquela época, eles rejeitaram a Cristo. E a gente foi agraciado. E os servos do Senhor foram por todos os povos, línguas, nações e tribos pregando esse evangelho. O evangelho do arrependimento, o evangelho de cruz, o evangelho de salvação. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer ter você como a noiva dele. Mas para isso as nossas vestes, o nosso coração tem que estar voltado para ele. Totalmente para ele. Jesus, ele não aceita nos dividir com ninguém. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele anela por nós com ciúme. Ele não aceita nos dividir. Ele tem ciúme de nós. Então, em nome do Senhor Jesus, guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra no seu interior. Não deixa ninguém tirar que você é noiva de Cristo. Que Cristo, ele quer trabalhar no seu interior. Ele quer ver você cada vez mais limpo, mais purificado. Porque só uma pessoa com as suas vestes limpas, com as vestes nupciais, vai estar no reino dos céus com ele. Porque se for pego algo em falta, algo de errado dentro de nós, não entraremos no reino dos céus. Talvez aqui na nossa igreja, no meio da sociedade, passe batido alguma coisa. Passe batido, mas perante Deus nada passa batido. Nós temos que estar com o coração sensível, quebrantado, transformado. Davi, no Salmo 39, ele reconhecia o pecado dele. Ele assumia os erros dele. E ele é tão forte o falar dele, ele falava, Senhor, desvia o seu olhar de mim, para que eu consiga viver em paz. Porque aquela culpa o consumia, aquela culpa estava levando ele já ao limite, a acusação dentro do coração dele, porque ele pecou contra Deus. E ele chegou a falar isso. Mas lá na frente ele fala assim, Senhor, no Salmo 50, que eu venha perder tudo, só não me tire o teu Espírito Santo, só não tire a tua presença de mim. Ao mesmo tempo que no 39 ele está ali consumido pela culpa e reconhecendo, quebrantando o seu coração, fala, Senhor, precisa algo ser limpo de mim, eu não sou digno. Senhor,
está me incomodando. No Salmo 50 ele já vem falar, não, Senhor, que eu venha perder tudo pelos meus erros, mas que eu não venha perder a tua presença. Você vê o processo de Davi, é o nosso processo. É por isso que a Bíblia fala que Davi era segundo o coração de Deus. O processo de Davi, ele fala, Senhor, o pecado, a minha culpa está me consumindo, mas ao mesmo tempo, Senhor, eu não quero perder a tua presença, me perdoa. Ele não estava se importando com os que zombavam dele, os que julgavam ele. Mas ele estava preocupado com o que Deus pensava dele. Será que nós estamos assim também? Será que nós estamos nos importando mais com o que pensam da gente do que o que Deus pensa? Ah, eu vou para a igreja, porque se eu não for uma mulher da igreja, o que vão pensar de mim? Ah, eu vou para a igreja, porque se eu não for um homem da igreja, o que vão pensar de mim? Mas lá dentro você tem pensamentos errados, você não se arrependeu ainda. Você ainda tem mágoa, tem ressentimento, você tem desejos errados, você tem um vício que você não quer abandonar. Você não quer abandonar o seu jeito de falar. Às vezes a pessoa se converte, o jovem, né? Ele quer continuar falando em gírias. A língua dele continua em gírias. Não, Deus nos transforma por completo. Não é verdade, meus irmãos? E essa é a palavra que Deus ele trouxe ao meu coração para passar para vocês. Procurem cada dia mais estar com as suas vestes alvas. Procura cada vez mais estar digna de estar no reino do Senhor. Digno ninguém é. Eu estou falando de dignidade, de sentimento, de valores. Tenha valores cristãos. Tenha valores de um homem ou uma mulher de Deus. Esteja apegado a Deus e não à terra. Porque no dia que Jesus voltar, e Ele vai voltar, minhas irmãs, Ele está voltando, ninguém vai passar despercebido. E se tiver alguém com vestes sujas, com vestes que não são dignas da presença de um rei, vai ser lançado no lago de enxofre, nas trevas onde há ranger de dentes e dor eterna. Mas se você se manter fiel hoje, se você se manter fiel até o dia que Cristo voltar, você vai entrar para as bodas do Cordeiro e vai viver a eternidade com Cristo em alegria, em paz, em pastos verdes. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Deus é maravilhoso. Eu sei, irmã, que a Bíblia fala que os olhos não viram e o coração não sentiu o que Deus tem preparado para nós. Mas o Espírito Santo do Senhor nos coloca esse desejo, sabe? Parece que nós não somos daqui. Nós somos do reino do Senhor, esperando para ser levado dessa terra. Esperando para ser tirado desse lugar de perdição. E tem muito cristão, irmãs, que você fala isso para ele, não, eu quero viver uma vida de prazer aqui, o reino dos céus é aqui. Não, irmão, não se engane. Isso daqui não é nada comparado com o que Deus tem para nós. Então se mantenham firmes. Orem a Deus, fala, Senhor, eu quero no dia do Senhor estar com as minhas vestes alvas. Eu quero no dia do Senhor estar com as minhas vestes nupciais. Eu quero no dia do Senhor estar com a minha lâmpada acesa, cheia do Teu Espírito Santo. Sabe, irmãs, eu sei que a gente precisa de muitas coisas nessa terra. Mas busque a cada dia, fala, Senhor, transborda o meu cálice do Teu Espírito. Enche a minha lamparina do Teu Espírito, para que não falte até o dia do Senhor voltar. Busque isso com toda a sua força. É isso que o Espírito Santo ministra ao meu coração hoje. Essa é a mensagem que Ele me deu para trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo por me dar a oportunidade de falar do reino dEle, por falar dos valores dEle. Eu agradeço a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós vamos orar agora. E eu sei que Deus, Ele tem olhado para vocês, assim como Ele olhou para aquele homem que não estava com as vestes nupciais. Ele olha para o seu coração hoje e Ele vê o seu clamor, Ele vê a sua esperança que você entrou hoje.
Ele viu o seu coração e Ele é Deus para atender o pedido, o clamor de um irmão, de uma irmã. E o nosso Deus, enquanto a gente estiver nessa terra, Ele falou que aquilo que nós precisarmos, necessitarmos, Ele nos dará. Não é verdade? Mas acima de tudo, minha irmã, acima de tudo, meu irmão, busque a presença de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Você tem a força, você tem o recurso, você tem a solução, você tem a resposta, você tem o auxílio, você tem as portas abertas. Se você tiver a presença de Deus, o mais Ele vai fazer por você. A Bíblia diz assim: alegra-te do Senhor, e as demais coisas Ele fará por ti, né? Quer dizer, temos que se alegrar de buscar a presença dEle. Ah, o irmão eu estou passando uma luta, e o irmão está pregando de reino, o irmão está pregando de pecado. Ah, irmão, estou passando uma luta na minha casa, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de uma resposta na minha família, e você pregando de vestes limpas. Poxa, eu entrei aqui na live para receber uma palavra de conforto, e você pregando de arrependimento. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos. Se a nossa vida se alinhar com Cristo, tudo que estava errado, Deus vai colocar no prumo. Deus vai endireitar nossas veredas. Se nós nos consertarmos com o Senhor, por maior que seja sofrido, por mais que seja dolorido, Ele vai colocar as coisas no lugar. Se nós nos alinharmos com o Senhor, estivermos na presença dEle, a nossa casa servirá ao Senhor. Essa é a fé de um cristão. Aleluia, minhas irmãs. Que a glória e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade, a honra de expressar Cristo nessa noite. Agradeço a oportunidade de estar com vocês como igreja do Senhor. Uma igreja que tem buscado a santidade a cada dia. Amém? Se alguma das irmãs ou dos irmãos desejar orar, fique à vontade para falar. Eu vou dar um minutinho, mas eu agradeço desde já a oportunidade. Eu amo a palavra do Senhor e eu creio, minhas irmãs, eu creio que nós vamos estar todos, sem exceção, no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro, com o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho certeza. Eu, a minha casa e minha família da fé, que é vocês, em nome de Jesus. Amém? Alguém quiser orar, pode abrir o microfone para falar. Senão eu vou orar por vocês. Vou interceder. E eu creio que Deus vai ouvir a oração que é feita neste lugar. Essa é a melhor parte do grilinho, né? Pode. A Cíntia falou que vai louvar no final. Alguém vai orar? Josiel quer orar? Amém, irmão. Dona Juliana vai orar? Amém. Mais alguém? Aleluia. Tá com a oportunidade igual eu conversei com a irmã Sônia hoje, Josiel. Uma saudade, viu? Glória a Deus. Aí eu lembrei, tá com a oportunidade. Amém, meus irmãos. Então nós vamos interceder por vocês. Eu vou fazer assim, eu vou deixar o irmão Josiel e a irmã Juliana começar, por causa se travar o microfone, né? Eu continuo. Amém? Aí no final eu termino e a Cíntia louva no final, tá bom? Deus abençoe. Onde você estiver, curva a sua cabeça. Creia que Deus ele vai ouvir a oração que é feita neste lugar. Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade que temos, meu Pai, de poder receber a santa palavra do Senhor na nossa vida, de poder receber a direção do Senhor, meu Pai, nesses tempos que nós temos vivido, Pai.
neste final, meu Pai, de séculos que nós temos vivido, Senhor meu Deus. O Senhor, o Deus que tem cuidado de nós em todo momento, em todo tempo. O Deus que tem mandado, meu Pai, a palavra de consolo. O Deus que tem mandado, meu Pai, a palavra de conserto. O Deus que tem mandado a palavra de avivamento. O Deus que tem cuidado dos seus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos. Que venhamos, meu Pai, absorver a boa palavra do Senhor. Que venhamos, meu Pai, seguir, meu Pai, pelo teu caminho, pela tua vontade, pelo teu querer, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, renova, Senhor, sim, as nossas forças na tua presença. Que a glória do Senhor, meu Deus, seja manifesto, meu Pai, na vida de cada um de nós. Queremos, meu Pai, buscar cada vez mais, meu Deus, viver este evangelho, viver essa palavra, viver, meu Pai, a sua vontade, o seu querer. E venhamos nos submeter, meu Pai, a ti, submeter, meu Pai, a tua vontade, ao teu evangelho, ao teu Espírito Santo. Que venhamos, meu Pai, ser conduzidos, meu Pai, pela sua presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer em nós aquilo que te agrada, Senhor, aquilo que te apraz. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a palavra do Senhor, meu Pai, seja regada no nosso coração. Venha crescer, meu Deus, e venha dar muito fruto, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada coração, a cada família, a cada lar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, através dessa transmissão, que o Senhor, meu Deus, venha assim, meu Pai, manifestar o seu poder na casa, no casamento, na família, no meio dos filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, exalar o bom perfume do Senhor sobre, meu Pai, a vida dos teus servos, das tuas servas. É o que nós pedimos a Ti. Que o Senhor venha nos aperfeiçoar, Senhor, aquilo que é necessário ser aperfeiçoado. Que o Senhor venha assim, meu Deus, colocar no prumo aquilo que é necessário pôr no prumo. Meu Deus, que nós nunca venhamos achar que está bom, que está perfeito. Meu Pai, porque perfeito mesmo estará quando nós estivermos contigo. Quando nós estivermos na sua presença para todo sempre, para toda eternidade. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que venhamos nos deixar, meu Pai, moldar por Ti, que venhamos nos deixar moldar pela Tua vontade, que venhamos nos deixar moldar pelo Teu querer, meu Deus. Que o Senhor venha agir no nosso coração, que o Senhor venha agir no íntimo do nosso ser, no secreto, aonde só o Senhor, meu Pai, tem acesso. É o que nós falamos, meu Pai, e pedimos a Ti nessa noite. E assim eu passo essa oração para a Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nosso Deus e amado Pai, em concordância com os Teus servos, Senhor, nesta noite, nós nos colocamos em oração e Te agradecemos pela Tua santa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pela instrução, pelo Teu ensino. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus, através do Espírito Santo, ao qual conduz todas as coisas. E que o nosso coração venha a ser como uma boa terra, receber esta semente. E que possamos, Senhor, gerar frutos para o Seu reino através desta palavra. Ó Pai, santifica-nos, Senhor. Santifica as nossas vestes, purifica a nossa mente. Purifica, Senhor, meu Deus, as nossas atitudes. Que possamos, meu Deus, agir, meu Pai, e refletir a Sua glória em todas as coisas, que nós possamos expressar a Cristo, que possamos, meu Deus, ser úteis em Suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Espírito Santo, conduz todas as coisas. Senhor, apresentamos a vida de cada um dos irmãos que estão, meu Deus, sincronizados nessa live. Que Teu poder alcance cada vida, cada coração, sim, Senhor. Sabes o que cada um necessita nesta noite, assim como Seu servo falava. Mas acima de todas as coisas, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha reinar no coração dos nossos irmãos. Senhor, que Tu sejas o centro, seja o princípio de todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz que, primeiramente, devemos buscar o Seu reino, a Sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, meu Pai, pois o que nos importa é estarmos bem com Cristo, pois assim, Senhor, o Senhor nos ensina de que se tivermos o Senhor, de nada temos falta. Se tivermos o Senhor, as demais coisas, meu Deus, elas vão se acrescentando, mas não serão importantes, pois nós temos o Senhor como primordial em nossas vidas. Então, que assim seja no nosso coração, meu Deus, em todas as nossas atitudes, nos nossos projetos, que primeiramente venha estar o Senhor, o saber se a Ti, Senhor, está à vontade,
se o Senhor está, meu Deus, se agradando daquilo. Então que em tudo possamos, Senhor, aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar, para que as demais coisas venham ocorrer certas na nossa vida, Pai. Assim nós te sincronizamos, nós te entronizamos, Senhor, nesta noite, te glorificamos pela oportunidade, que a tua paz, o teu amor habite em nossos corações e que possamos, Senhor, permanecer nos teus caminhos, para que venhamos, meu Deus, alcançar a vida eterna, para que possamos resplandecer, meu Deus, a sua maravilhosa luz, a sua glória, possamos olhar para ti, Senhor, como o autor e consumador das nossas vidas. Assim nós te pedimos, ó Deus, te glorificamos em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu passo essa oração para o teu servo. Aleluia, Senhor, aleluia. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Pai. Te amamos, Senhor. Amamos a tua palavra. Amamos os seus feitos. Te adoramos pelo que o Senhor é. Te adoramos pela sua perfeição. Te adoramos, Senhor. Te adoramos e te adoramos. Pai, nessa noite vem enfeitar a tua noiva, a tua igreja, meu Pai, com teu Espírito Santo. Ah, Senhor, venha nessa noite lavar as nossas vestes, o nosso coração. Nos ajuda a superar, meu Pai, traumas, dores, tristezas, meu Pai, angústia, Senhor. Ah, Pai, nessa noite, eu te imploro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, atende a oração que é feita em cada lar, por cada irmão e cada irmã. Oh, Pai, atende a oração da tua igreja, da tua noiva. A tua noiva que quer, meu Pai, e busca sim a cada dia, Senhor, está mais preparada para se encontrar com o Senhor, para estar mais preparada para sentir a tua presença, Senhor. Venha nos limpar. Limpa o coração da tua igreja, Senhor. Fortalece a tua igreja na tua palavra, Senhor. Que a esperança da tua igreja, da tua noiva, seja a promessa da tua vinda, do teu resgate, Senhor. Pai, por favor, eu te imploro que o teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, venha adentrar os lares, o coração desse irmão e dessa irmã que ouve, Pai, por favor. E transborda como um rio, transborda com as chuvas. Que o meu irmão e minha irmã venha transbordar da tua presença, a ouvir falar do Senhor, a sentir o teu Espírito Santo. Oh, meu Pai, sabemos que o mundo tem tentado nos entristecer, nos paralisar. Mas nos alegraremos no Senhor, porque no Senhor, meu Pai, é a nossa esperança. O Senhor é o nosso rochedo. Tu és a nossa força, é para onde olhamos, é para os céus. Porque é de lá que vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é, meu Pai. O Senhor é a resposta para o clamor de uma mãe, de um pai, de um filho. O Senhor é a resposta de lágrimas, meu Pai, que não podem ser interpretadas por homens, mas somente por um Deus bondoso e perfeito, um Deus que nos criou, que é o nosso arquiteto. Eu oro, meu Pai, por cada irmão e cada irmã desta live. Eu oro por neste momento e intercedo pelos seus pedidos de oração. Talvez, meu Pai, talvez neste momento, todos eles estão clamando: Senhor, eu estou passando luta, mas eu quero o teu Espírito. Senhor, eu preciso de uma resposta, mas eu quero a tua presença. Talvez essa igreja, meu Pai, está aprendendo que vão ter sim, meu Pai, a oração como uma ferramenta, Senhor, para chegar até o Senhor e mover a mão do Senhor. Mas elas estão aprendendo que se elas tiverem o Senhor, elas têm tudo, Senhor. Hoje elas ouviram falar, Senhor, que o Senhor é nosso noivo, é o nosso Deus,
que o Senhor vai vir nos resgatar, nos levar, meu Pai, para a tua presença. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, a tua Bíblia diz: o que pedimos em oração, crendo no nosso coração, o Senhor atenderá. Então eu peço, meu Pai, por cada casamento, cada família, cada filho, cada pai, cada pedido de oração por um familiar, por um amigo de trabalho. Eu oro por essa mãe que clama pelos filhos, meu Pai, para tirar ele da prostituição, das drogas, das más amizades. Eu clamo por esses filhos, Senhor, para abençoar, meu Pai, que tem pedido, Senhor. Eu queria tanto ver os meus pais bem, sem briga no meu lar. Eu oro, meu Pai, por essa filha, por esse pai, por esse irmão que clama, Senhor, por um ente no hospital, por um ente que está com uma enfermidade, que tem sofrido dia e noite, Senhor. Eu clamo, Senhor, porque o meu Deus é Deus de resposta. O meu Deus é o grande eu sou. O meu Deus é o Deus de já, e não há outro Deus além de ti. E nós, meu Pai, oramos ao Senhor e clamamos para ver uma igreja salva. Assim como, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor convidou, meu Pai, todo o povo, tribo, nação, língua, para estar no dia do Senhor. Que esses meus irmãos venham receber o convite, que os nossos familiares venham aceitar esse convite, e as suas vestes venham ser trocadas, venham ser vestes, meu Pai, alvas como a neve. Por favor, Senhor, eu te peço pela tua igreja que aqui está. Salva a tua igreja, Pai. Santifica a tua igreja, Senhor. Aviva a tua igreja, consagra a tua igreja para o Senhor. Por favor, meu Deus, eu te imploro, Pai. Eu não sou ninguém. Eu sei, meu Pai, que eu não passo, meu Pai, de uma sombra, uma nuvem passageira, como diz a tua palavra. Mas eu sei que o Senhor é Deus que ouve uma oração sincera. Então eu oro, Senhor, Pai, que as tuas mãos venham estar estendidas sobre cada lar. E que o teu Espírito Santo nessa noite, meu Pai, venha arder nos corações e venha avivar, fortalecer, dar novo ânimo, recobrar as forças, renovar o vigor, meu Pai, dessa irmã e desse irmão, meu Pai, que está nessa live. Por favor, Senhor, que tudo seja para a glória e honra do seu nome. Que tudo seja para exaltar o nosso Deus tremendo e imbatível. Que tudo seja, meu Pai, para honrar o Senhor, que é Deus digno de louvor e de honras e de majestade. Glórias e glórias ao Senhor. Meu Pai, eu te amo. Eu te adoro. O Senhor é santo. E eu declaro, meu Pai, sobre a vida da tua igreja, a tua presença, o teu abraçar. Eu declaro sobre a vida da tua igreja, meu Pai, que nada, Senhor, venha impedir dela sentir a graça, o poder do Senhor as envolver. Eu declaro sobre a vida deles, meu Pai, toda sorte de bênçãos do Senhor. Eu declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor, que o teu Espírito Santo seja derramado ao coração que invocar, que clamar, que buscar, meu Pai, com toda sinceridade. Que o teu bálsamo nessa noite, Pai, venha verter sobre os corações e tratar e limpar e purificar. Em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome. Meu Pai, eu abençoo através do nome do Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, eu abençoo cada lar, cada vida. Que a bênção, meu Pai, e a proteção do teu Espírito Santo esteja sobre cada vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramado sobre cada casa. E que o poder do Deus Pai Todo-Poderoso se manifeste, meu Pai, nesta igreja. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas.
coisas. Só estou te esperando, o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Glória a Deus, minhas irmãs. A noiva do Senhor, a igreja que são vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Aleluia e aleluia. Deus bendito e Deus maravilhoso.